A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais um vídeo falando sobre a Palavra de Deus. Palavra de Deus que é fiel, que é verdadeira. E temos aquela palavra guardada no nosso coração. Isso é de suma importância. Temos a revelação de Deus, da Palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. O texto de João 14, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, falando do Senhor Jesus. Também nos diz Apocalipse 19:13, que o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, vamos falar um pouco mais hoje sobre um assunto muito importante, uma grande revelação que uma pessoa recebeu. Vamos ao tema. O tema que hoje nós vamos falar é justamente o tema de João 4, que fala sobre a mulher samaritana no poço de Jacó. Nós entendemos, sabemos por meio da palavra de Deus que os judeus, eles não confidenciavam, não eram amigáveis com os samaritanos, não tinham amizade, não tinham vínculo, justamente pelo fato de os samaritanos, anos atrás, após o exílio, terem se misturado com outras nações. Então, o povo de Israel não aceitava o povo samaritano como um judeu nato, um judeu puro. Bem, mas nós não vamos falar da história, vamos falar sobre a revelação que Deus deu para aquela mulher. Nós vemos o Senhor Jesus chegando, estava no poço de Jacó, e chegou uma mulher. E aquela mulher chegou, e Jesus disse a ela: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher falou para o Senhor Jesus: como sendo tu, judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Aí o Senhor Jesus fala para ela: mulher, se tu soubesse quem falar contigo, tu me pedirias de beber e eu te daria a água da vida. Eu quero tratar um tema bem interessante aqui, que é a questão da oração, a questão da comunicação com Deus, o meio pelo qual nós recebemos a revelação. Vemos que a mulher conversava com Jesus. No primeiro momento, ela disse: tu, sendo judeu, me pede água para mim, que sou mulher samaritana. Então veja como ela se apresenta ao Senhor, como ela se comunica com o Senhor. Ela diz: tu. Aí Jesus diz para ela: olha, se tu soubesse quem fala contigo, me pedirias e eu te daria a água da vida. Então ela já disse: Senhor, dá-me desta água. Então, ou seja, pelo meio da conversação com Jesus, ela foi recebendo a revelação de quem era Jesus. Mais tarde Jesus disse para ela: vai lá e chama o teu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela: disseste bem, tiveste 5 e o que tem não é teu. E ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Então vocês conseguiram prestar atenção nos detalhes? Primeira coisa ponto que ela se referiu a Cristo, ela disse tu. E na segunda vez ela disse Senhor. E agora pela terceira vez ela se prontifica a Cristo dizendo: tu és profeta. E Jesus, vendo aquela situação se revelando para aquela mulher. Então aquela mulher, depois disso, aquela mulher corre até a cidade. E na cidade ela disse: olha, tenho encontrado um homem que tem me dito tudo o que tem acontecido. Porventura não é esse o Cristo? Então veja que coisa maravilhosa, irmãos. A pessoa, quando ela se comunica com Deus, se comunica com os céus, ela conversa com o Senhor, o que ela obtém? Ela obtém a revelação. Na primeira conversação que a mulher teve com Jesus, ela disse tu. Depois ela foi conhecendo mais por meio da conversação e ela disse Senhor. E depois foi conversando mais ainda, ela o reconheceu como profeta. E depois, conversando um pouquinho mais, ela o reconheceu como Cristo. E o que os discípulos não conseguiram fazer, ela fez. Ela ganhou toda a cidade para Jesus. Toda a cidade veio ver quem era Cristo. Diz o texto que muitos deles aceitaram Jesus, aceitaram pela palavra, pelo testemunho que aquela mulher dera ao Senhor Jesus. Então veja, é por meio da oração, por meio de conversando com Cristo, que nós vamos obtendo a revelação. Tu, Senhor, profeta, Cristo. Reconheceu toda a soberania de Cristo como Senhor, como profeta e como Cristo, como Senhor e como Salvador. Que coisa linda isso, irmãos, é receber a revelação da palavra de Deus. Nos muda. Segundo Coríntios 5,17, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo com quem está em Cristo.
Então, é uma coisa tremenda que nós devemos aprender, que é por meio da oração que nós vamos recebendo a revelação de quem é Jesus. Foi por meio de conversar com Jesus que a mulher foi descobrindo quem era Jesus. Foi sendo revelado a ela quem era Jesus. Tessalonicenses 5,17, Paulo nos diz, olha, orai sem cessar. Tiago, capítulo 5, verso 16, o apóstolo nos diz, olha, orais uns pelos outros. Nós temos que reconhecer, irmãos, por meio da revelação, quem é Jesus, o que ele simboliza para nós, o que ele significa para a nossa vida. Em João 6,35, ele disse, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele disse, eu sou a luz do mundo. Em João 10,25, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em João 15, no verso 5, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, ou seja, é por meio da revelação, é por meio da oração, é por meio do diálogo com Deus que a revelação de Deus vem sobre a nossa vida. Assim como veio para aquela mulher. No primeiro encontro, tu recebeu a revelação, Senhor. Recebeu mais um pouquinho da revelação, profeta. Recebeu mais um pouquinho da revelação e correu para propagar, para expandir aquela revelação a todos da sua cidade. Esse, por exemplo, não é o Cristo. Esse não é o Cristo. Ele tem me dito tudo que tem acontecido comigo. Então, ou seja, é por meio da oração, é por meio do diálogo com Deus que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que o texto diz, né? De Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento que é em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos crescer nesse conhecimento, vamos crescer nessa graça, vamos crescer nessa revelação para que o nosso ministério venha se propagar e para que nós, a exemplo da mulher samaritana, recebamos a revelação de Deus e vamos propagar esta revelação. Vamos ganhar a nossa família, a nossa cidade, onde estivermos, vamos ser a luz do mundo, e que Deus venha abençoar a todos vocês e que a revelação de Deus esteja sobre a vossa vida no nome do Senhor Jesus.